Isso. Agora, Ítalo, tem uma curiosidade que as pessoas estão trazendo, levantando nas redes sociais, que eu acho até interessante a gente comentar aqui no nosso programa também. Que é o que, que acontece, né, com o órgão que é, entre aspas, ali descartado, né, depois de um transplante. No caso, o coração antigo do Fausto. Aonde ele vai? Para onde ele vai? E tem algumas pessoas especulando a respeito disso. Acho que é legal a gente comentar, tá? Esses órgãos que são, né, retirados, são mesmo dados a descartes, né, os hospitalares, que não são mais utilizados, eles não são inutilizados, tá? Eles seguem ali um protocolo rigoroso da Anvisa, né? Com um transplante, no caso do Faustão, isso veio mais à tona, muitas dúvidas surgiram a respeito desse procedimento, né? O procedimento da fila, como que isso funcionava. E os órgãos, então, de transplante, no caso o coração antigo do Faustão, ele foi direcionado para um estudo, olha só. De acordo então com a coordenadora de transplante hepático da Unicamp, né, após a retirada de um órgão afetado, ele é enviado diretamente para que seja feito um exame de análise de anatomia patológica, ou seja, todos os órgãos que são retirados obrigatoriamente e por lei são enviados para o exame de anatomopatologia, para que seja confirmada a doença de base, ou seja, a doença que causou, né, ou a morte daquele órgão, ou que aquele órgão fosse afetado de alguma forma. Então, assim que ele é retirado, de forma imediata, ele já é levado para esse exame, tá? Curioso aqui, ó. Professor doutor do Departamento de Patologia da FMUSP, né, a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, diretor do SEVOC, Serviço de Verificação de Óbito, Luiz Fernando Ferraz, explicou em entrevista ao R7 que o destino do órgão retirado é o mesmo dado a um paciente que, por exemplo, tira um pedaço do órgão afetado por um câncer. E ele diz o seguinte, abre aspas, quando encaminhado para análise anatômica e patológica, o patologista analisa o órgão exatamente verificando possíveis alterações, se peso e tamanho estão adequados ou foram afetados por alguma doença. E depois, esse órgão é aberto para ver as possíveis alterações e lesões internas. E a partir disso, são coletados pequenos fragmentos de cerca de 1 centímetro cada, que são examinados em microscópio. Esses órgãos, eles são armazenados em recipientes específicos com formol, assim como as amostras examinadas durante o período necessário para a conclusão do laudo do que foi afetado, do que teria, né, afetado esse órgão, tá? E ele conta ainda, né, que esse processo costuma levar cerca de 1 mês, mas pode variar conforme a instituição e a necessidade. E depois desse período, essas amostras são guardadas em um arquivo. Já o restante do órgão, né, eles guardam aquelas amostrinhas de cerca de 1 centímetro, já o restante do órgão precisa ser descartado conforme as regras de biossegurança estabelecidas pela Anvisa. Os órgãos analisados, eles são individualizados com código de barra, identificando o paciente e encaminhados para incineração. O destino é o mesmo dado aos demais resíduos hospitalares ou membros amputados. Como se fosse ali uma espécie de cremação. Mas nossa, por que vamos usar isso para estudo? Justamente para tentar entender, né, Ítalo, a doença que gerou a morte daquele membro, a doença que gerou, que deu algum impacto negativo naquele órgão, para que a nossa medicina possa avançar e que eles possam tentar entender também se existe alguma forma de evitar, né, que essa doença venha para outros pacientes, ou descobrir também tratamentos. É bem bacana, né? E curioso que as famílias podem, inclusive, autorizar o uso desses órgãos retirados para pesquisas, Sim. se atenderem ali às características que serão estudados. Então, a família pode autorizar, ó, esse órgão fica direcionado só para pesquisa, para as pessoas tentarem entender e descobrir ali o que pode ter causado aquela doença. Isso é importante de certa forma, afinal a gente fala em um avanço muito positivo para a medicina no nosso país, né? Inclusive, quem ainda está estudando, né, quem ainda está se formando ali, precisa ter esse contato com o órgão, né?
Então a gente, obviamente, né, existem todas aquelas questões de corpos que são doados, então isso acontece também com os órgãos, né, para que haja esse estudo ali, esse contato ali de quem está cursando a medicina ou qualquer outra especialização que vai chegar depois ali, né, um pós ou algo assim, exatamente para ter esse contato, não somente o estudo da doença, o estudo do próprio órgão por si, né, essa análise também. Então, assim, é bem interessante e, mais uma vez, eu venho reforçar, né, esse papo voltou à tona, tá em alta justamente por conta do Faustão e é mais um reforço para que isso deixe de ser tabu, É né, verdade. porque reforça que a medicina avança e avança porque existem estudos. Esses estudos precisam acontecer de alguma forma. Eu acho que tabu, gente, está na hora de quebrar, né? Com Tem que certeza. falar sobre doação mesmo, doação de órgãos, não somente doação de sangue e etc, porque eu acho que a nossa sociedade ainda precisa amadurecer um pouquinho em relação a isso. Concordo com você, fica aí essa curiosidade, né, a respeito do destino dos órgãos que são retirados em caso de pessoas que precisam desse transplante, que justamente servem para melhorar a nossa medicina e trazer também soluções. Afinal, quem sabe daqui 10 anos essas amostras que foram retiradas aí para estudo no coração do Fausto não sejam o suficiente para criar uma espécie de dispositivo ou aprimorar marca-passos ou trazer uma cura para esse tipo de doença que hoje precisa de um transplante. Então é com o avanço da medicina que o próprio transplante surgiu, né? Foram fazendo testes e mais testes, estudando problemas, desde problemas genéticos até problemas que são trazidos ao longo da nossa vida, que muitas dos avanços científicos que a gente tem hoje foram possíveis, tá? Então, tô curioso, tô muito curioso aqui e ansioso, na verdade, pra gente noticiar a alta do Fausto. Ele tá louco pra sair do hospital, segundo a última informação que nós recebemos. A gente também tá muito ansioso pela saída dele, mas já sabendo que ele não volta mais pra TV, e esse foi um desejo que ele mesmo disse antes do transplante. A gente segue acompanhando e atualiza você aqui no nosso Papo de TV, tá? Vamos